fica sempre o exemplo para mim de time com jogador a menos daquele Boca Juniors, né? Que o Cruzeiro enfrentou nas oitavas de final da Copa Sul-Americana no ano passado. Como que vendeu aquela derrota o Boca Juniors para o Cruzeiro? Bom, a gente começa aqui agora o nosso pós-jogo, segunda rodada do Campeonato Brasileiro terminada então para o Cruzeiro, derrota pesadíssima no Rio Grande do Sul contra o Internacional. Marcelo de Lima Henrique, sem dúvida, é o protagonista da partida com a expulsão do Jonathan Jesus, mas também temos outros aspectos para analisarmos e começamos aqui agora na Samuca TV. Eu começo com você, Caio Fábio, depois o Pedro e, é claro, vamos registrar sempre a sua participação também aqui neste pós-jogo. Caio. Perfeito, Valu, um jogo extremamente frustrante por inúmeros aspectos e, claro, pelo erro de arbitragem, né, que destruiu o espetáculo. O torcedor cruzeirense tinha, sim, muita esperança que o Cruzeiro hoje pudesse dar uma resposta diferente. De alguma forma, a expulsão ainda dentro dos primeiros 20 minutos da primeira etapa acabou atrapalhando a vida do Cruzeiro. A questão é que depois disso o próprio Cruzeiro se atrapalha, né? Dá pra se dizer que o Inter basicamente matou o jogo na primeira etapa, conseguindo com muita técnica, com muita coordenação, mas também aproveitando os espaços, os vacilos do Cruzeiro, construir um 2-0 muito fácil. E aí, na segunda etapa, o Leonardo Jardim retorna com o Lautaro Dias, que até dá um pouco mais de mobilidade, maior energia para o setor ofensivo do Cruzeiro, mas as coisas pouco mudam, né? O Inter diminui um pouco o ritmo, mas seguiu tendo mais a bola e atordoando o Cruzeiro pelos lados do campo, principalmente pelo lado esquerdo, com Bernabé e Carboneiro, que fizeram o que bem entenderam com o William, e não foi só por culpa do William que foi mal, mas também pela cobertura muito fraca do Lucas Romero por ali. E o Roger, entendendo que o Cruzeiro estava batido no jogo, que a equipe não competia, fez questão de colocar nomes importantes no jogo, já que o Inter tem elenco pra isso, né? E o terceiro gol sai de um passe do Oscar Romero, que entrou na vaga do Alan Patrick, pro Rafael Borré, que entrou na vaga do Valência, e aí o Borré com muita facilidade corta o Gamarra e faz o terceiro gol. Poderia ter sido mais uma vez foi um Cruzeiro frágil defensivamente. São 16 gols sofridos em 13 jogos oficiais feitos. Isso sem considerar o amistoso, que o Cruzeiro também sofreu gol. Pegando em um recorte somente com o Leonardo Jardim, são 9 gols sofridos em 6 jogos. Não há time que se sustente sendo tão frágil defensivamente. E hoje ficou muito claro, apesar do erro de arbitragem, que o Inter está em um estágio completamente diferente do Cruzeiro. É uma equipe muito mais forte mentalmente, muito mais organizada, muito mais letal. Não tem comparação entre Internacional e Cruzeiro hoje. Não era pra ser assim. Muita coisa tem ocorrido de forma equivocada no Cruzeiro e o Leonardo Jardim, menos culpado, vai ter um trabalho muito árduo pela frente. Hoje, claramente, o Cruzeiro não tem condições de almejar as mesmas coisas do que o Internacional. Pode ter daqui um determinado momento e a gente espera que venha a ter. Mas pelo que tem apresentado, pelo que especialmente fez hoje, não dá para colocar o Cruzeiro no mesmo patamar. Partida muito preocupante, mais uma vez, com destaque extremamente negativo para os dois laterais, também para a dupla de volantes, que mais uma vez combateu muito pouco, perdeu bolas fáceis, construiu o jogo de uma maneira bem errônea. Enfim, o Cruzeiro tem aí uma gama de problemas para resolver. E Valu, só para fechar esse primeiro comentário, né? Eu me lembro que o Cruzeiro Internacional do ano passado, quando o Inter já era dirigido pelo Roger, teve uma expulsão no Mineirão em que o Rohel, que esteve em campo hoje, foi expulso. E o Inter defendeu o 0-0 até o fim,
conseguiu sair com um ponto importante do Mineirão e no fim das contas fez diferença para que o Inter chegasse na Copa Libertadores da América. Então o próprio Internacional, em um recorte recente, conseguiu fazer isso. Por que o Cruzeiro não consegue fazer o mesmo? Fica aí o exercício para os jogadores e que a cobrança interna seja veemente, porque é inadmissível o que foi feito, sim, pela arbitragem, mas a postura dos jogadores em campo também foi inadmissível. Só antes do Pedro, muito boa lembrança do Caio Fábio, daqui a pouco a gente vai puxar até qual minuto que foi aquela expulsão, para quem disser que, mas esse Internacional, não era esse Internacional. Era um Internacional com problemas de um Roger recém-chegado que vence o Cruzeiro e, na coincidência, a partida do turno foi depois da partida do retorno. Então aqui no Mineirão ainda era um Inter em construção, que ficaria, é verdade, mais 15 jogos sem perder no campeonato, mas era de começo de trabalho excelente para ilustrar bem aquilo que vocês disseram, Samuel também, do quão barato vende o Cruzeiro derrotas onde ele está com um jogador a menos. É um Cruzeiro que a gente já debateu e a gente vai falar ao longo do programa também, nessa reta final aqui de transmissão, né, depois do jogo, sobre a questão da arbitragem, mas vocês pontuaram muito bem, o Cruzeiro vendeu muito barato. Desde a entrada do Gamarra, o Cruzeiro passa a sofrer muito mais daquele lado. Tinha um jogador a menos, mas tinha as abordagens ruins do Gamarra. Entrou muito mal na partida. Quando tinha a posse da bola, assim como fez em Santa Fé, ele não procurava olhar a melhor opção de passe. A primeira opção do Gamarra era sempre rifar essa bola. E o Cruzeiro devolvia a posse para o Internacional e tinha que sofrer defendendo. Partida muito ruim do Lucas Romero, mais uma vez atrasado nos lances. No lance do gol, o Samuel pontuou muito bem. Ele dá uma abertura pro Alan Patrick poder entrar na área e aí finalizar. O Wanderson muito mal no início da jogada. Ele vê o Alan Patrick se deslocando no rumo da área e para. Ele fica parado vendo o Alan Patrick. É um time que está com um jogador a menos. Quando você está com um jogador a menos, todo mundo tem que correr um pouquinho mais. E a gente não viu isso acontecer. O William acabou sendo salvo naquele lance do gol do Carboneiro pelo domínio na mão, porque abordou muito mal a situação. A bola nas costas do William voltou a acontecer com uma frequência muito absurda. Então é um Cruzeiro que facilita muito a vida do adversário. É um Cruzeiro que tem grandes dificuldades para se defender e que precisa de corrigir isso. O Caio pontuou muito bem, são 9 gols sofridos em 6 jogos com o Leonardo Jardim e não existe equipe que consiga se sustentar e competir em alto nível se ela todos os jogos ela sofre gol. Então acho que o Cruzeiro precisa de corrigir isso urgentemente e hoje foi uma prova. Beleza, um jogador a menos, é muito difícil, mas o Caio teve a lembrança do jogo contra o Internacional, o Valu lembrou o jogo contra o Boca Juniors. Todo mundo vende muito caro para o Cruzeiro quando está com um jogador a menos. O Cruzeiro com um jogador a menos facilitou completamente a vida do Internacional e saiu goleado por 3-0. Valu, só para reforçar o que eu tinha falado por aqui, o Roger foi expulso aos 32 minutos do primeiro tempo, na partida que foi realizada no ano passado no Mineirão, e o Internacional conseguiu sustentar o 0-0. É isso aí, os adversários conseguem fazer com o Cruzeiro coisa que o Cruzeiro não consegue com nenhum adversário, né? Do mais difícil ao mais complicado. Lembrando, pessoal, é o pós-jogo aqui na Samuca TV, é o dia de jogo KTO do Campeonato Brasileiro, segunda rodada. Cruzeiro sofre uma derrota pesada para o Internacional no Beira-Rio, 3-0. O Samuel Venâncio vai trazer, é óbvio, a entrevista coletiva do técnico Leonardo Jardim e também zona mista, se existir essa condição, se os jogadores passarem por lá. Então, que você que está acompanhando aqui esse pós-jogo, tá bravo, evidentemente, eu também vou registrar a sua participação. Começo agora com as mensagens na tela. Ali o Bernardo, isso mesmo, tá participando, falando, Matheus Gamarra não pode ser primeira opção para zagueiro, muito fraco, era reserva do Atlético Paranaense contra o Mirassol e hoje já são 2 gols nas costas, chamando atenção também porque para aquilo que já disseram os nossos comentaristas. Podemos passar para a próxima mensagem, por favor. Foi o Flávio, perdão, aí o Flávio. Vamos lá. O Flávio tá falando, expulsão injusta, 2 marcadores no Wesley, já virou
já ficou desequilibrado e a arbitragem novamente prejudicando. Triste demais o Cruzeiro tão prejudicado. Tá aí, é triste mesmo, Flávio, independente das questões técnicas, o Cruzeiro não pode ser prejudicado pela arbitragem desse jeito. A mensagem do Flávio, o Luiz Henrique tá dizendo a verdade, ele tá falando ali para falar alguma coisa, para falar água de promessa de gol é bom. Agora, CBF que passa, aí tá falando, usando uma expressão que a gente não vai ler aqui, né, evidentemente, todo jogo não sai uma vírgula. Bravão, tá falando do Edinaldo aqui, chamando a turma ali do Cruzeiro, tá bravo. Aí o Luiz Henrique, mas palavrão, né, gente? A gente tem que respeitar crianças, adolescentes, mulheres, toda geração, todas as pessoas que nos assistem aqui, não podemos proferir palavrões, mas está registrada a sua mensagem, Luiz Henrique. Vamos para a próxima, o PH tá falando ali, diretoria amadora, mas não pode cobrar e pedir, né? Tá bravo o PH aí também. Vamos para mais uma mensagem. O Sangue Azul 5 estrelas tá dizendo o seguinte: Cruzeiro não pode reclamar de arbitragem. Apoiou o Edinaldo, agora aguenta. Até 2030, Sangue Azul 5 estrelas. E para finalizar essa rodada aqui de participações, a gente vai para a mensagem do Paulo Henrique, dizendo o seguinte: bando em campo. Não dá para um time que treinou 30 dias, a gente vai registrar essa e outras mensagens, mas mais uma rodada de mensagens aqui de você, torcedor do Cruzeiro, que assim também, todos os torcedores do Cruzeiro aqui trabalhando neste dia de jogo KTO da Samuca TV, dá para ficar um pouco revoltado com várias coisas em questão, né? Mas uma coisa a gente tem que destacar: independente, Cruzeiro esse ano de 2025 até aqui é uma bagunça completa e a maior responsabilidade é do seu departamento de futebol. Ponto. O Leonardo Jardim tem as responsabilidades dele já, com 6 jogos, mas eu coloco à frente outras responsabilidades. Agora, Pedro Torres, Caio e todos que estão nos acompanhando, independente da bagunça que esteja o Cruzeiro, neste começo de ano, que para mim é gigantesca, não dá o direito de um árbitro atuar da forma, e eu fico assim, possesso, que não é a primeira vez do Marcelo de Lima Henrique, mais uma vez contra o Cruzeiro. Em 2022 é o jogo que não me sai da cabeça. Não me sai da cabeça. Era uma terceira fase, era uma quarta fase, na verdade. Era a fase segunda da Copa do Brasil, que ainda não tinha VAR. O Cruzeiro vai jogar contra o Remo. 2 gols do Remo de forma irregular. O Cruzeiro perde aquela partida por 2-1. É um parto para passar do Remo no Independência, faz 1-0 nos finalmente com o Edu e ganha numa noite das poucas, muito iluminada, do Rafael Cabral. Gente, o Marcelo de Lima Henrique prejudica o Cruzeiro insistentemente há anos e ninguém dá um tapa na mesa, ninguém veta juízes. O Cruzeiro tem que usar do mesmo expediente, só que a gente fala aqui no Vale do Eco, Pedro, porque já tem anos que alertamos do Marcelo de Lima Henrique. Cruzeiro tem N problemas, o torcedor tem o direito de falar, o time é isso, o time é aquilo, várias coisas, mas não dá o direito de um árbitro prejudicar o Cruzeiro da forma que foi hoje, Pedro. Ô, Falou, uma das piores coisas que o ser humano pode fazer, eu acho que é ser conivente com as coisas erradas. O Marcelo de Lima Henrique é fraco, ele é um árbitro que costuma sim prejudicar o Cruzeiro, ele demonstra uma empáfia absurda e os lances dele dentro do campo, a forma que ele conversava com os jogadores do Cruzeiro, até com o capitão, que é o Lucas Romero, que a dita regra da CBF é que só os capitães podem conversar com o árbitro, ele conversava com empáfia. Só que o Cruzeiro, o torcedor do Cruzeiro, ele pode reclamar, mas eu acho que a diretoria do Cruzeiro ela não pode não, Valor. A diretoria do Cruzeiro ela é conivente. E eu não estou falando aqui que se o Cruzeiro votasse contra o Edinaldo as coisas seriam diferentes. Mas muita gente fala, mas se votasse seria retalhado. Votou a favor e está sendo. O Cruzeiro hoje foi retalhado. A marcação daquele lance,
a forma como o Marcelo de Lima Henrique ele pode prejudicar a carreira de um atleta de 20 anos, que está voltando de um período de inatividade. Aí num jogo desse tamanho, o Jonathan Jesus é expulso. Sabe o que vai acontecer com o Marcelo de Lima Henrique? Nada. Porque o superior dele, o Edinaldo, ele está muito preocupado em fazer outras coisas, em inventar histórias de técnicos que estão no Real Madrid, que irão assumir a seleção brasileira, e em treinar os árbitros do futebol brasileiro através de chamada de vídeo. Nós não estamos mais na pandemia, nós podemos ter um contato direto. Mas o nível da arbitragem brasileira ele não é acaso. Eu aprendi que tudo vem de cima para baixo. O de baixo ele é muito ruim, mas porque provavelmente o superior dele é assim. E no futebol brasileiro não é diferente. A arbitragem ela vai ser muito ruim, porque o superior do futebol brasileiro é o senhor Edinaldo Rodrigues, que é um cara que é completamente alheio às boas coisas do futebol, e todo mundo que está aqui foi conivente, inclusive o Cruzeiro. O Cruzeiro elogiou, o Cruzeiro deu camisa. Então agora tem um ditado que é bem popular, né? Quem pariu e bateu que balance. Prejudicado é o torcedor, que mais uma vez vê o seu time ser prejudicado pela arbitragem, o torcedor que espera a semana inteira, o torcedor que vai para o estádio com ingresso caro, o torcedor que viaja até o Rio Grande do Sul. Enquanto isso, ninguém faz nada no Cruzeiro. Não adianta se posicionar agora, porque no Clássico Mineiro nos posicionamos, entre aspas, e na primeira oportunidade o senhor Rodolfo Toschi Marques prejudicou o time feminino do Cruzeiro. Então a gente rema contra a maré, porque de fato as coisas são muito ruins para o lado do Cruzeiro com relação à Confederação Brasileira de Futebol, mas infelizmente nós somos assim, quem é responsável, quem pode bater de frente é conivente. Então eu torço para que alguma coisa aconteça e que por um milagre do destino o senhor Marcelo de Lima Henrique nunca mais apite um jogo do Cruzeiro, mas infelizmente isso não vai acontecer. O que mais indigna é ver o Cruzeiro de alguma forma dando respaldo para que o Marcelo de Lima Henrique apite. E apite um jogo do Cruzeiro, né? O Pedro lembrou bem dessa questão do Campeonato Mineiro, e até ao longo da semana do Clássico a gente falava sobre o histórico do árbitro de campo, o histórico do Rodolfo Toschi Marques, e se a gente, enquanto jornalista, se atentou a isso, por que o Cruzeiro, com toda a sua cúpula, não se atentou? Aí teve que ser prejudicado ao que estava bem desenhado para ir reclamar FMF, quando o jogo já estava perdido. E agora, mais uma vez, caminha para esse cenário. Até quando o Cruzeiro vai ser tão permissivo assim? Até quando o Cruzeiro não vai saber jogar o jogo dentro do futebol brasileiro? E aí, além do Marcelo de Lima Henrique, que foi muito bem pontuado pelo Valu, pelo Pedro, vale também falar sobre a Daiane Muniz, né? E eu fiz até questão de pesquisar para confirmar se a minha memória estava falhando ou não. Mas ela sim estava no VAR naquele jogo Flamengo 2, Cruzeiro 1, em que o Braulio marcou um pênalti bizarro em cima do Ayrton Lucas, e ela concordou com a marcação. Quem na época discordou foi o Adriano de Assis, que era um dos representantes do VAR, um dos assistentes. E aí a decisão é alterada, mas a Daiane, ela respaldou o Braulio naquela decisão bizarra. Eu tô falando de um jogo que ocorreu no primeiro turno da edição passada do último Campeonato Brasileiro. E hoje a Daiane teve uma participação importante em um lance capital. Marcelo de Lima Henrique, além da expulsão, faz uma arbitragem bizarra, caseira, sem critério. Mas é bom lembrar da Daiane Muniz, que estava no VAR em um lance que o Marcelo de Lima Henrique claramente enxergou muito mal. Ela poderia ter atuado, porque claramente não houve nenhum toque do Jonathan Jesus, mas mesmo assim ela preferiu cruzar os braços e acabou corroborando para que viesse a acontecer o que aconteceu, de uma forma muito rápida, né? Não teve nem tanta polêmica. Me impressionou ver a agilidade, a confirmação rápida do VAR para com a expulsão do Jonathan Jesus. É muito triste ver o Cruzeiro ser tão prejudicado dentro de um grande jogo. E a ver o que a diretoria vai fazer, mas mais uma vez, se for fazer algo, vai ser de uma forma muito tardia. E aí aquela situação, né? Isso aí, sabe por que a Daiane, Pedro, na minha opinião, tá? Você que está com a gente, mais de 15 mil pessoas, uma coisa que já tornou-se habitual nesse tipo de arbitragem. Sabe por que a Daiane não chama o Marcelo de Lima Henrique?
porque ele é desses antigos. Reparem só, tem árbitros que quando estão apitando e o mais experiente está lá na cabine, no VAR, é diferente. É praticamente, tem um do Espírito Santo, aquele que é péssimo também, que apitou Cruzeiro e Palmeiras, que conseguiu achar... Davi Lacerda, muito obrigado. É que eu tento apagar por alguma questão a memória, o nome de alguns desses árbitros, muito bem lembrado. Quando esse aí tá apitando, Caio Fábio, Pedro e todos que... Cara, você pode ter certeza. O lance, se for ao VAR, vai marcar aquilo que está sendo solicitado. Vai marcar. Outros casos, igual o Marcelo de Lima Henrique, quando é Klaus, pode esquecer. Eles vão na decisão de campo e podem ver um erro. Gente, é muito escandalosa a expulsão hoje. A gente aqui ainda tem dúvida. O Caio Fábio, pra você, Caio, foi um toque, foi uma falta do Kaique, né? Ainda, né? Sim, houve o toque do Kaique, mas eu confesso que eu nem consigo afirmar se foi falta. Mas o toque que houve foi do Kaique. O Jonathan Jesus não toca no Wesley. Tem outras questões a serem consideradas que os próprios árbitros falam, ô Pedro. O Wesley, pra mim, ele não tinha um domínio completo da bola. A distância para o gol, a proximidade de um outro marcador ou não. E simplesmente a regra foi rasgada mais uma vez e é impressionante a gente ver e não acontece nada. O Marcelo de Lima Henrique uma hora dessa já tá de banho tomado, o dele já caiu na conta e tudo certo, segue o jogo. Próxima semana tá escalado de novo para fazer mais arbitragens desse nível aí, Pedro. Valu, é uma sensação de impotência que o torcedor do Cruzeiro sente. Ele viu o time ser prejudicado e a gente pontuou aqui também questões que vão além da arbitragem, né, para não parecer também que foi um mar de rosas e a arbitragem chegou e destruiu tudo. Mas a arbitragem tem um papel muito importante nessa situação. Era um jogo truncado, era um jogo onde o Cruzeiro conseguia igualar algumas situações com o Internacional e aí você tem um jogador expulso, né, com 20 e poucos minutos do primeiro tempo. Isso tudo passa a condicionar um jogo. E eu não digo nem só da expulsão. O Ener Valencia fez pelo menos 5 vezes a mesma falta, por trás de vários jogadores do Cruzeiro. Ele fazia alavanca com o pé e empurrava com a mão. E levantava, esbravejava, xingava e chutava a bola. E aí o juiz, nada. Quando ele foi dar o cartão pro Bernabei, uma vergonha. Ele segurava o cartão assim. Parecia que faltava ele abrir o microfone e falar: perdão, Beira-Rio, vou dar um amarelo ao Bernabei, me desculpem, hoje eu não posso fazer isso. É muito triste, cara. Eu penso assim, o time quando ele perde por aspectos dentro do campo, como foi Cruzeiro e União Santa Fé, um Cruzeiro inoperante, um Cruzeiro que deu muito espaço, um Cruzeiro que cedeu um escanteio nos últimos minutos da partida, o torcedor fica revoltado. Agora o torcedor fica ainda mais revoltado quando a arbitragem vem, prejudica o time, sai com uma empáfia absurda, eles desfilam, nem uma modelo no São Paulo Fashion Week desfila com tanto pescoço em riste quanto um árbitro de futebol brasileiro após uma partida, principalmente quando ele prejudica alguém. Então, agora é juntar os cacos. O Cruzeiro sofreu uma derrota dura, se preparar para o confronto importante da Copa Sul-Americana, se preparar para um confronto importante contra o São Paulo, mas com zero expectativa de que algo vai acontecer com quem muito prejudicou o Cruzeiro hoje, que foi o senhor Marcelo de Lima Henrique. Pode seguir, Caio. Fique à vontade. Perfeito, Valu. Seguir em frente é sempre necessário, ainda mais pensando nessa maratona que o Cruzeiro tem por diversas competições. Já na próxima quarta-feira vai ter sim que vencer o Muxuquiruna e é importante que o Cruzeiro venha fazer saldo, porque perdeu a primeira partida, tiveram 2 equipes do grupo vencendo na primeira rodada, o próprio Muxuquiruna, e aí depois disso tem o São Paulo no Morumbi, onde o Cruzeiro vai precisar se recuperar de uma derrota, né? E aí, se a gente não consegue ter alguma expectativa de uma boa arbitragem em jogos do Cruzeiro, principalmente em termos de contexto de futebol nacional, que a gente possa ter pelo menos uma expectativa positiva do Cruzeiro em campo, né? Vamos ver como o Jardim vai trabalhar. Certo
postura vai ter que mudar, e já pensando no confronto contra o São Paulo. Jonathan Jesus não vai estar à disposição. Matheus Gamarra mais uma vez vai ser a solução? Não acho que seja o caminho. É isso, e a gente já tem informação aqui passada pelo Samuel Venâncio. Daqui a pouquinho, quando tiver o pronunciamento, hoje não vai ter entrevista coletiva do técnico Leonardo Jardim. Pedro Lourenço vai falar, então a gente daqui a pouquinho vai trazer o momento em que o Pedro for falar aqui. Importante, então já há uma quebra do que seria natural a fala do técnico, então o Pedro Lourenço já assumindo e vindo falar a público. Vejamos qual o teor dessa fala, né, Pedro? Ô Valu, eu tô bem curioso para ver o teor dessa fala, o que o Pedro vai falar, principalmente porque ele foi um dos que elogiou a gestão do Edinaldo, né? Então, espero que o Cruzeiro, de alguma forma, tente fazer algo, apesar de ser de uma forma tardia, e que daqui pra frente, e aqui a gente não tá pedindo para o Cruzeiro ser beneficiado pela arbitragem, não. É que o Cruzeiro possa jogar futebol, e se for para ser derrotado, se for para empatar, que seja por mérito do adversário ou demérito do Cruzeiro, não por causa de uma interferência da arbitragem. Então tô bem curioso para ver esse pronunciamento. Foi uma quebra de protocolo, né? Uma quebra de protocolo que chama atenção. Confesso que queria sim ouvir o Leonardo Jardim, mas principalmente o Pedro Lourenço, que acabou até de uma maneira surpreendente viajando ao Rio Grande do Sul, e ele sim, nesse momento, tinha que se expor, dar as caras. Espero que possa ser bem firme no posicionamento, porque não dá para ser algo abaixo disso diante da arbitragem estarrecedora que esteve no Beira-Rio. Agora, era natural, vamos partir do andamento que aconteceu na partida, né? O Cruzeiro até os 20 minutos jogando, até os 19 minutos jogando com 11 contra 11, e a partir do minuto 20 vem a expulsão do Jonathan Jesus. Todos nós, espalhados por qualquer pedaço deste mundo azul, como fala sempre o Alberto Rodrigues, todo cruzeirense naquele momento sabia que os problemas que já seriam gigantescos no 10 contra 10, eles estavam aumentando numa proporção inimaginável. Porque é um time que tem problemas, mostrou no meio de semana contra o Santa Fé, que é várias vezes mais fraco do que o Internacional, não sei nem a quantidade de vezes. E a partir daquele momento, meio que a nossa sorte na partida fica selada, e o time, ele não te surpreende. O Cruzeiro, este grupo de jogadores, não conseguem nos surpreender de uma maneira positiva. A gente tinha muita dúvida de que o Cruzeiro poderia fazer algo melhor na partida, com sinceridade. Eu já tive dúvidas a partir dos 20 minutos. Já pensei, cara, até segurar um empate, esses caras provavelmente não irão conseguir, e eles não me desapontaram. Então, diz muito a questão do que esse elenco ainda não consegue provar para o torcedor. Mas tudo isso vai ficar de lado. Daqui a pouquinho a gente vai tentar ouvir, parece que já está chegando a questão do Pedro, mas é um elenco que não surpreende da forma boa, né, Caio Fábio? Nesse sentido que eu tô falando, ó, hoje o Cruzeiro arrancou um empate improvável contra o Internacional, depois de ter ficado com um a menos desde os 20 minutos da primeira etapa. Pois é, Valu, isso é extremamente frustrante, ainda mais depois de uma intertemporada que o Cruzeiro só teve a oportunidade de fazer porque foi extremamente incompetente dentro do Campeonato Mineiro, porque construiu uma trajetória vexatória. Mas, particularmente, não esperava um Cruzeiro nos trinques após a intertemporada, porque existe um processo, experiência de jogo é bem diferente em relação a treino, a jogos treino, amistoso, enfim. Mas eu esperava um Cruzeiro mais competitivo, menos frágil. E independentemente do contexto, o Cruzeiro está se mostrando muito frágil, principalmente no aspecto defensivo.
Depois da expulsão, acaba desmoronando no jogo, nem se fala após o primeiro gol, e em todos os 3 gols do Internacional, tem falhas importantes de jogadores do Cruzeiro. Tem falha de sistema, tem falha de marcação após bola parada. O terceiro gol, por exemplo, que o Internacional fez no segundo tempo, já estava desenhado desde o início da segunda etapa, porque principalmente depois da entrada do Gamarra, o Inter passou a acertar, a encaixar inúmeros lançamentos às costas da defesa. Era para ter sido uma goleada cachapante, mas o 3-0 já é muito, mas muito pesado. E infelizmente foi um Cruzeiro que não foi capaz nem de competir, de, como vocês já disseram, vender caro esse resultado para o Internacional. A maneira extremamente natural que o Inter construiu um 3-0 me assustou bastante. E a gente está falando de um Cruzeiro que tem como objetivo traçado pelo mandatário e a Copa Libertadores da América, pelo menos faturar um dos títulos. Do jeito que tá, fica muito complicado de sonhar com isso, né? Aí o torcedor tá no total direito de indignar, de cobrar. Algo internamente precisa acontecer diferente. Os jogadores precisam ter mais brio para entrar em campo, superar essas adversidades, por exemplo, de um início de trabalho do Leonardo Jardim, de assimilar a ideia de jogo do treinador. Sinto que os atletas podem se entregar mais em campo nesse sentido, principalmente a nível de concentração. O tanto que o Cruzeiro cai nesse sentido ao longo das partidas é algo espantoso. É um time que cada vez tem sido mais constante no sentido de mostrar realmente o tanto que é vulnerável. E aí um adversário como o Internacional, extremamente qualificado, vai fazer o que fez hoje, passar por cima. Caio, por favor. É até difícil falar nesse momento, um momento difícil, né? E não vim aqui, quero agradecer ao Internacional pelo respeito que teve com a gente, por o atendimento que teve conosco aqui, mas estou profundamente chateado, né? Com as coisas que aconteceu no lance da expulsão do nosso jogador, que nem falta foi, né? Então, é lamentável que no futebol ainda acontece essas coisas que deixa a gente muito contrariado e chateado. Esperamos que as autoridades tomem um posicionamento, né, e que vê o futebol como uma alegria do povo, uma coisa limpa, transparente, e não pode ter só um lado, né? Então, você tem o VAR, se paga, gasta caro, muito dinheiro com o futebol, nós temos investimento, trabalha a semana toda, aí chega aqui e encontra isso aí, nos contra, né? Tem nossa dificuldade, nós temos nosso problema com o nosso time, que realmente também tem seus erros, mas tem um jogador expulso, das condições que foi expulso, e sem nem falta foi no lance, né? E atrapalhar o jogo dessa forma. Então nós esperamos que as autoridades aí toma, né, as devidas providências cabíveis, né? E nós temos uma responsabilidade muito grande com a nossa torcida, pedir desculpa à nossa torcida, mas é quase que impossível você jogar com 1 minuto de jogo. A gente já tem, os nossos jogadores são pressionados, falta daqui, falta dali, e você ter VAR, ter tudo, a tecnologia, né? E você não usar, ou não sei porquê. Então, o Internacional não tem nada a ver com isso. Podia ganhar de 3 ou de 4 sem alunos da expulsão, e a gente respeita, né? Está praticando um futebol bacana, mas é lamentável que aconteceu isso com a gente. Pedrinho, boa noite. Sobre até qual que vai ser essa postura do Cruzeiro, porque o Cruzeiro estava até apoiando, né, o Edinaldo aí na questão da CBF. Já pegar o telefone, ligar para o presidente, marcar essa reunião amanhã cedo. Como que vai ser essa linha de conduta para ter uma postura em relação a isso que você acabou de falar e essa chateação toda que todo mundo viu também? E, parceiro, inclusive já foi feito, o Alexandre está em Belo Horizonte, já fez o contato com o diretor de árbitros, né, com a comissão, com o nosso presidente. E o Cruzeiro não vai se calar nisso, né? O Cruzeiro vai defender os direitos deles, né? A gente quer um tratamento igual, né? A gente quer um tratamento igual. Agora, a gente não pode ficar, quase todos os jogos nós somos prejudicados
pelo VAR, pelas coisas. Então, por que se paga o VAR? Se tem a tecnologia, é para ser usado, né? Então, eu não sei né, qual que é a intenção do juízo, né? E se eu não posso julgar a pessoa, mas é muito lamentável o que aconteceu com a gente aqui hoje. Na realidade, acabou com o jogo, né? Ô Pedro, episódio como esse mostra que a política da boa vizinhança, no caso do Cruzeiro, ela não vai funcionar. Você vai lá na CBF, se encontra com o Edinaldo, o Alexandre vai, presenteia o presidente da CBF e logo na segunda rodada o Cruzeiro já é prejudicado, já aconteceu no Campeonato Mineiro. É um sinal de que não adianta tentar diálogo, boa vizinhança com esse povo que não resolve. Ô Samuel, eu fiz questão, né, de vir nesse jogo, né, para mim entender o momento nosso, as nossas dificuldades, o dia a dia. E você vem, né, você tem um trabalho todo, né, envolve o trabalho, né, de todos, e você chega aí chega no jogo aí e você vê um absurdo desse acontecer, né? É um absurdo um negócio desse, né? Então, nós vamos atrás de todos os envolvidos e vamos cobrar, e a torcida pode ter certeza, e vamos cobrar. Não vamos aqui, os nossos erros que nós temos que melhorar, mas são duas coisas diferentes, né? Então, é lamentável o que está se acontecendo com o Cruzeiro e nós não podemos aceitar e nem admitir, nós não vamos admitir isso que está acontecendo com o Cruzeiro. Pedro, aqui, à sua esquerda aqui. Bruno Flores, da Rádio Gaúcha, aqui de Porto Alegre. Essas reclamações que o senhor faz em nome do Cruzeiro aqui, a gente aqui em Porto Alegre ouviu durante o campeonato estadual, dirigentes do Grêmio, dirigentes do Inter. No ano passado a gente ouviu no Campeonato Brasileiro. É possível existir algum tipo de união dos clubes, e o senhor como um dos líderes do Cruzeiro, para que a arbitragem, que uma hora é criticada por um clube, outra hora por outra, para que ela possa ter uma evolução e essas manifestações que o senhor e outros dirigentes fazem, elas possam diminuir e o futebol ter uma atenção maior para o campo e menor para a arbitragem? Eu acho que passou da hora de profissionalizar os árbitros, né? E os árbitros têm que ser profissional e tem que exigir deles e cobrar deles. Eu acho que os clubes se erram muito, né? Mas são erros que pode até acontecer, mas um erro igual esse de hoje aqui é inadmissível, um erro desse, né? Então, se você tem tecnologia, a gente tem conversado, né? E agora vamos conversar mais, né? Nós tivemos o mesmo problema no campeonato regional lá com o VAR, né? Que ele foi a favor do nosso adversário e não foi nosso, né? Então, então eu não quero ser beneficiado hora nenhuma, mas também não quero ser prejudicado, né? E deixar claro aqui, o Internacional não tem nada a ver com isso, é um clube maravilhoso, tratou a gente super bem, eu tenho grandes amigos aqui, está jogando um futebol bacana, não tem nada a ver com isso, e ele poderia pegar de 3 ou de 4 sem esse lance, né? Então é isso que deixa a gente triste, profundamente chateado, porque você trabalha, você viaja, né? Então é lamentável que está acontecendo isso, e nós temos que unir com o Alessandro, com os outros, e cobrar uma atitude das autoridades que se olha, né? Que trata com mais carinho. Presidente, Pedro Lourenço, boa noite. Aqui Marcelo Salzano, Rádio Guaíba, também aqui de Porto Alegre. O senhor falou e reclamou muito da arbitragem desse lance, da expulsão do Jonathan Jesus, mas eu queria mudar, até lhe questionando sobre o momento dentro de campo. O início do Campeonato Brasileiro, também na Copa Sul-Americana, teve a mudança de treinador. Esse atual momento agrada o senhor, ou a equipe, diante de tantos investimentos que o próprio senhor fez, ela poderia estar rendendo mais? Boa noite aos ouvintes da Guaíba, que é uma cidade que eu tenho grandes amigos aqui, né? E prazer falar com vocês. Isso esse lance não cobre, nós não estamos reclamando, esse lance não vai cobrir o nosso time. O nosso time não vem fazendo a temporada boa, né? Não está dando resultado. O técnico chegou agora, ele não tem culpa, ele está tentando criar um time, e cabe aos jogadores melhorar. Né, os jogadores nossos têm que melhorar, e eles sabem disso, né, eles estão se cobrando, e o nosso time realmente tem que melhorar muito, poder competir e passar por cima dessas coisas, igual aconteceu aqui hoje, e não julgar a culpa só no juiz, e nós não vamos julgar a culpa só no juiz, só que é um lance que prejudicou muita gente. Obrigado a vocês.
Então é isso aí, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueçam de dar aquela moral, né? Se inscreva aqui no nosso canal, deixando um like, a opinião de vocês aqui nos comentários, galera. Vai nos ajudar bastante pra gente estar trazendo esses cortes aí de notícia do nosso Cruzeiro todos os dias aqui pra vocês, pessoal. Então é isso, pessoal. Esse aí foi mais um vídeo de hoje. A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, galera. Fui!